Olá, amigos da TVC BH. Estamos abrindo mais um Além da Notícia, edição de 10 de abril de 2015, sexta-feira. Este programa é gravado sempre às segundas e sextas-feiras, no horário das 16 horas, com notícias em destaques, comentadas por mim e pelo jornalista Luiz Carlos Bernardes, e com informações e comentários esportivos a cargo de Edivaldo Miranda. Olá, Peninha, tudo bom? Olá, Didi, tudo bom, Edivaldo? Espectadores e espectadoras mais polêmicas hoje, hein? Temos visita hoje. A senhora Medusa Afonso da Silva é a nossa visitante e já garante uma audiência qualitativa. Perfeito. Então, seja bem-vindo à TVC Medusa. Olá, Edivaldo, tudo bom? Graças a Deus, é mais uma vez um prazer estar aqui ao lado dos senhores e de você que está aí me acompanhando na sua casa. Muito bem, você teve seu ponto cancelado no último programa porque não se fez presente, né? Agora, vejamos o que você nos traz de informações sobre as últimas dos esportes. Pois é, seu Didi, nós tivemos nesta semana a rodada da Taça Libertadores da América. O Cruzeiro, na quarta-feira, bateu o Mineiros da Venezuela pelo placar de 3-0 no estádio do Mineirão. A equipe celeste venceu, mas, diferentemente de que muitas pessoas estão dizendo, muitos comentaristas de grandes emissoras, a equipe do Cruzeiro não jogou tão bem assim. Está devendo, está encontrando problemas principalmente na armação das jogadas. Somente o jovem uruguaio Arrascaeta não tem condição de armar armar as jogadas para poder deixar os jogadores do Cruzeiro em condição de fazer o gol. Venceu porque o time do Mineiros é um time muito fraco tecnicamente, para o torcedor que está me acompanhando aí, é praticamente uma equipe do interior do Campeonato Mineiro, com todo respeito. Outro problema que o Cruzeiro tem também é na lateral esquerda. O lateral uruguaio, Nena, não joga nada. É praticamente um poste parado ali no setor esquerdo. Com a chegada do lateral esquerdo que veio do Internacional, o Fabrício, quem sabe pode resolver esse problema. Já o Atlético, ontem venceu a equipe do Santa Fé no estádio do Independência pelo placar de 2-0. O time do Atlético demonstrou muita raça, um jogo bastante complicado no estádio Independência. Jogadores como o Luan não conseguiram desempenhar o que sabe jogar. O Dátalo também voltou de contusão, não jogou tudo aquilo que sabe. E o que ficou de positivo foi a volta do Guilherme, depois de ter ficado muito tempo parado. Ele, inclusive, fez um dos gols da partida, lembrando que o primeiro foi marcado por Carlos. Antes dos comentários do Peninha, eu queria, inclusive, para que você possa me responder, Peninha. Disse que o Cruzeiro não jogou bem. Parece que realmente não estava um dos melhores dias. Mas não foi nesse jogo que houve um gol de bicicleta fenomenal? Sim, o que acontece com o Cruzeiro... essa bicicleta... O que acontece com o Cruzeiro é o seguinte, o Cruzeiro perdeu vários jogadores, desmontou o time. Então, coitado do Marcelo, leva tempo para você remontar um time que o Marcelo montou em cima do trabalho coletivo. O Cruzeiro não é um time de um craque ou dois ou três, o time é um time coletivo. Então isso prejudicou muito o Cruzeiro e, aliás, continua essa polêmica sobre compra e venda de jogadores no futebol mundial e no futebol brasileiro aí. Tem muita gente dizendo que tem muito empresário oferecendo propina para diretores de clubes, para técnicos, enfim. Então você tem razão, foi um belo gol, mas o Cruzeiro sofrendo ainda não se remontou. E o Cruzeiro vai ter um problema grave. Tem o clássico contra o Atlético no fim de semana e já na terça-feira joga em Buenos Aires contra o Huracan. Essa história foi mal montada aí. O Cruzeiro poderia ter batido o pé, ter pedido a Confederação Sul-Americana para jogar pelo menos quarta ou quinta-feira. O Cruzeiro pode ser prejudicado. O Huracan não é uma super equipe, mas é uma equipe argentina. Quanto ao Galo, está jogando bem. O curioso aí é como é que Cruzeiro e Atlético não jogaram nada, absolutamente nada no fim de semana, e no meio de semana melhoraram, principalmente o Atlético também, como o Cruzeiro, como tantos outros times brasileiros, o Atlético vitaminado e motivado. O Vitor, depois do jogo que o Atlético perdeu no fim de semana,
contra o Boa. O Vitor disse, o Boa jogou a partida da vida dele, o Atlético jogou uma partida a mais. Contra o Santa Fé da Colômbia, o Atlético também parecia estar jogando a partida da vida dele. Fundamental porque o Atlético está vivo na Libertadores. E aí, o que vem pela frente aí, Edivaldo? Olha, pois é, além da Libertadores, que já foi comentado aqui, nós temos amanhã o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro em Tombos. As equipes do interior em evidência este ano. O Tombense recebe a Caldense. O jogo vai ser às 4 da tarde. E no domingo, o Peninha já frisou aí, 16 horas, Estádio Independência, primeiro jogo da semifinal, é o clássico Cruzeiro e Atlético. Você disse aí que o Cruzeiro na terça-feira vai ter que enfrentar a equipe do Huracan. Esses problemas do calendário do futebol brasileiro é muito em função de uma senhora chamada Rede Globo. Praticamente não, ela é que manda nesses calendários aí. Bom, então, essas são as últimas do futebol para a semana. Esse final de semana nós teremos muitas jogadas, muita movimentação. Doutor Agora, Didi, você me desculpe, eu vou te interromper. Eu preciso te fazer uma pergunta como jornalista e eu quero a sua visão de homem público, mas também de juiz. É boa essa terceirização que o Congresso está aprovando? É boa essa terceirização para os trabalhadores brasileiros? Aliás, só lembrando, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a acabar com a escravatura e até recentemente, até o Lula aumentar o salário mínimo de $80 para $320, o Brasil tinha um dos menores salários mínimos do mundo. Como é que você viu essa questão da terceirização? não, eu queria saber o interesse de quem? Dos trabalhadores não foi. Do governo federal não podia ter uma iniciativa, se fosse seria uma iniciativa muito infeliz, dado o momento crítico, porque passa a presidenta Dilma, né, que está sendo refém de muita gente, de partidos políticos, de empresários e tal, está com dificuldade em seu segundo mandato. A CUT, a respeito dessa terceirização, a CUT está irá promover dia 15 um ato de protesto e está com campanha aí pelas ruas, outdoors, dizendo que a terceirização mata. Então, na visão do trabalhador, essa terceirização é um desastre para quem ganha com a terceirização. E o que significa essa terceirização? Autoriza as empresas a pegarem, dispensarem seus empregados e terceirizarem os serviços, mas não pode simplesmente dispensar. Então, vão ficar as empresas ficarão com as mesmas despesas? Claro que não, senão não teria interesse na terceirização. Ao terceirizar, a empresa terceirizada vai contratar os empregados que já estão empregados hoje e vai colocá-los à disposição dessa empresa que necessita desta mão de obra. Ora, claro que haverá mais gente ganhando. Se haverá mais gente ganhando, não vai haver aumento de salário. Ao contrário. Ou se houver essa possibilidade de aumento, essa possibilidade desaparece, já que com a terceirização aparece mais gente ganhando sobre o trabalho do assalariado. Então, eu acho que não, Peninha. Só lembrando que durante a campanha, Dilma Rousseff foi procurada por dirigentes da Federação das Indústrias de São Paulo e Federação das Indústrias de outros estados, que pediram a ela que revogasse avanços sociais e avanços para os trabalhadores que foram obtidos no governo Lula. Dilma não concordou. E agora, Fiesp, por exemplo, Federação das Indústrias de São Paulo, que está comemorando, consegue fazer isso através de um Congresso Nacional fragilizado. Situação complicada. Confesso, não sei. É o Congresso que está fragilizado ou se é o governo federal que está fragilizado. Também, todos dois. O governo está refém. Na verdade, o governo está refém deste Congresso. Ou refém de um partido. Ele não tem contra si, a presidenta Dilma, não simplesmente a oposição. A oposição é o que há de menos importante nesse momento para que
para a sustentação desta crise política que levou a presidenta Dilma a um rebaixamento da sua aprovação popular muito grande. Quer dizer, o governo hoje está entregue, quase que literalmente dizendo, ao PMDB. O PMDB detém a presidência do Senado, tem a presidência da Câmara, todos fazendo oposição à presidenta Dilma. O CEF tem vários ministérios e agora a presidenta se viu obrigada a entregar a articulação política, a mediação entre o governo e o Congresso a mais um prócer do PMDB, ao vice-presidente Michel Temer, que tem carta branca para negociar com o Congresso e também para nomear. Claro que a presidenta está sem saída num momento como este, está tentando ajustar as coisas. Não está fácil. Dificilmente, ou tão cedo, ela poderá retomar as rédeas do governo para valer. Sem dúvida, você levanta uma questão importante, só lembrando que o senhor Michel Temer, vice 2 vezes, eu até entendo as razões de Dilma e do PT de terem o PMDB como vice, como entendi na época as razões de Fernando Henrique e companhia de terem o PFL como vice. Mas esse Michel Temer não é ficha limpa, é ficha suja. E tudo isso pode trazer mais complicações para Dilma, lembrando-se que o PSDB está marcando uma nova concentração nas ruas para domingo. O Edivaldo quer se manifestar a respeito? Olha, só fazer um acréscimo, eu estava acompanhando uma matéria na revista Carta Capital sobre esse tema, para o eleitor ficar atento e para poder puxar a ficha desses deputados que votaram a favor dessa terceirização nas empresas trabalhistas. Porque a grande maioria deles são ligados à classe patronal, ou seja, de uma certa forma foram eleitos pessoas que são ligadas aos patrões. Então, vale o eleitor ficar atento e buscar a ficha deles. Ok. E só mais um... Nós vamos um rápido intervalo. Tá. Se for rápido, rápido. pode ser. Lembrando-se que ontem esteve em Belo Horizonte o ministro do Trabalho, Manuel Dias, e disse que acha, sim, que os trabalhadores podem ser prejudicados com a terceirização. Vamos a um rápido intervalo e já voltaremos com a Lei da Notícia, edição do dia 10 de abril de 2015. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Riacima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseudidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Retornamos com a Lei da Notícia, edição de sexta-feira, 15 de abril de 2015. E a Câmara dos Deputados, ou a CPI
da Petrobras nos proporcionou ontem um show espetacular, um show circense. O que assistimos ontem em transmissão direta da TV Câmara foi um verdadeiro espetáculo. Só que, na minha visão, um espetáculo deprimente, com direito a corridas de ratos, de roedores, gritarias, insultos, xingatórios, um vexame. Mais de 8 horas o dinheiro do povo foi gasto para bancar uma CPI, uma sessão escabrosa na Câmara dos Deputados. Quer dizer, começou com uma corrida de roedores, hamsters, ratos. Quer dizer, assim que o João Vacari, convocado para aquela sessão como investigado, deu entrada do João, está aí na tela, João Vacari, tesoureiro ainda do PT. Quando ele deu entrada no recinto da CPI, alguém soltou vários roedores no plenário. E foi aquela correria, aquela gritaria, de onde vieram aqueles roedores, 10 minutos das câmeras correndo atrás desses roedores, da segurança, e foi aquele tumulto. Até que foi anunciado que um servidor da segunda vice-presidência da Câmara dos Deputados é que teria soltado aqueles roedores lá naquele recinto. Com que intenção? Por quê? A mando de quem? Porque logo depois o presidente da comissão, deputado Mota, anunciou que aquele funcionário já estava demitido. A pergunta, isso é só o início da sessão. A pergunta que eu faço para o Peninha e para quem deu de volta, se quiser responder, a troco de quê? Um funcionário comissionado da mesa da Câmara dos Deputados, ganhando de 3 ou 4 mil reais por mês, sem garantia do emprego, porque não é concursado, se atreve, se arrisca a fazer uma manifestação desta, também de oposição, espontaneamente, correndo o risco de perder o emprego, isoladamente. Será? Será isso, Peninho? O que você acha? Depois nós vamos comentar o que aconteceu durante a CPI. Claro, a informação que circula hoje em Brasília é que alguns tucanos teriam programado essa teatralização. É o jogo político no Brasil que vem baixando o nível em várias questões, não é só nessa não. E lembrando-se que muitos petistas já preparam no Congresso Nacional para colocar em discussão, já tentaram isso semana passada, não conseguiram, a outra parte da questão da Petrobras, que é durante o governo Fernando Henrique, porque já se sabe que a roubalheira na Petrobras começou em 1997, ou seja, durante os 5 últimos anos de governo dos 2 mandatos de Fernando Henrique, já havia lá a quadrilha instalada na Petrobras. E depois, quadrilha que foi se aperfeiçoando nos governos Lula e Dilma. Mas tem gente querendo detalhar ano por ano, 87, 88, 89, etc. Então, teria sido aí um esquema de teatralização que acaba desmoralizando definitivamente Câmara Federal, Congresso e política brasileira. Você gostou, Edivaldo, da corrida de ratos na Câmara dos Deputados? Olha, senhor Didi, sem dúvida nenhuma, porque tem que haver um respeito. Seja quem for que estivesse ali dando depoimento ou se defendendo, no caso ali o João Vacari Neto, que é o tesoureiro do PT, que está sendo acusado de ilegalidades, ainda não foi provado, mas independente se ele vai ser, se tudo que está sendo acusado para ele for verdade ou não, tem que haver um respeito para com a pessoa dele, e seja quem for. Pois é. Agora, o que é que aconteceu após serenados anos, acabado o tumulto, iniciado a tomada de depoimento do senhor João Vacari, tesoureiro do PT
nacional. Feitas as perguntas pelo relator e pelo presidente da CPI, todas respondidas pelo senhor João Vacari, a palavra foi passada aos deputados. E quem vem lá de cara? O deputado do PSDB, Carlos Santana, que deu mais um show de monstruosidade, de falta de educação, de falta de decoro, porque ele não sabe fazer, ao pretender atingir o partido do governo, o Partido dos Trabalhadores, ele sai atacando gratuitamente, chamando pessoas que estão sendo investigadas, como no caso do depoente, apenas investigada, de ladrão, pedindo a extinção do Partido dos Trabalhadores. E por aí afora, muita bravata, um deputado delegado deu também o seu showzinho, e logo depois de suas bravatas, suas bravuras, o senhor Carlos Santana, e querendo forçar o investigado de dar a resposta que ele desejasse. Ele formulava as perguntas que já tinham sido respondidas, o depoente se reportava às perguntas anteriores, dizendo que já tinha dado a resposta anteriormente, e ele insistindo. Não, o senhor fala sim ou não? Sim ou não? Olha, não se responde numa investigação ou num depoimento, simplesmente com as palavras sim ou não. Como não era dessa forma que agia o investigado, o senhor João Vacari, ele subiu nas tamancas, chutou o pau da barraca e logo depois não esperou um segundo para ouvir opinião de ninguém. Saiu do plenário, o que levou uma deputada do PT, a Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul, a afirmar que o rato tinha fugido do plenário. Ela até, a meu ponto de vista, se cedeu, só que foi motivada pela atitude absurda daquele deputado, dele e de outros. Sem dúvida, essa discussão da Petrobras, que é muito importante e tem que continuar para ser totalmente esclarecida, cada sessão que acontece esse debate mais desmoraliza os parlamentares e os partidos políticos, principalmente PT e PMDB. Por isso, repito aqui, que petistas e PMDBistas estão estudando desvendar também as trapaças que aconteceram na gestão Fernando Henrique, que já foram identificadas desde 1997. Mas a política brasileira, aliás, seria importante que o senhor Ibope, que tanto faz pesquisa sobre políticos isoladamente, fizesse uma pesquisa sobre a imagem do Congresso Nacional. Isso vai fazer água nesta CPI. Fica desde o primeiro instante demonstrado que os senhores deputados não querem investigar nada, não querem conhecer a verdade, querem fazer um circo na Câmara dos Deputados para fazer política contra o governo federal, contra o Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, o senhor João Vacari iniciou seu depoimento, sua explanação, utilizando um quadro onde ele pontuava que o PT, ainda naquela época, que recebeu tanto das empresas para as campanhas eleitorais, quase que exatamente a mesma quantia recebida pelo PSDB, que não está sendo investigado. Quer dizer, e também por outros partidos. Quer dizer, agora foram feitas afirmações, inclusive por mencionar textos dos delatores, em que elementos do PSDB também estão sendo investigados. Querem um exemplo? O presidente do Senado, o senhor Renan Calheiros, também está sendo investigado. O presidente da Câmara dos Deputados também está sendo investigado, o que não autoriza ninguém, a nenhum Carlos Santana da vida, a chamá-los de ladrões. Quer dizer, a menos que haja
cheguemos ao final de um processo que haja uma condenação. Antes disso, não. Concordo, e você fala isso com autoridade de juiz que você foi, que você continua sendo. Lembrando que o senhor Antônio Anastasia continua sendo investigado porque entregaram a ele uma pasta com R$1 milhão e também a Assembleia Legislativa de Minas reluta em criar a CPI, deveria criar para que a verdade venha a público, explicando ou tentando esclarecer o que aconteceu que o senhor Anastasia entregou o Mineirão para 3 empreiteiras. Até hoje, o Cruzeiro toma prejuízo de 50% na renda de cada jogo e o Atlético não joga lá. Mais um detalhe, a auditoria que o governo do estado, o governo Fernando Pimentel, anunciou semana passada com uma série de irregularidades, entre elas, como ele disse, falta de planejamento, falta de gestão, etc., uma sequência de erros, continua sem uma resposta eficiente de Aécio Neves e de Anastasia. E aí, Pimentel falou que não houve choque de gestão, nada, que não houve déficit zero, nada, e até hoje os 2 ex-governadores não deram respostas eficientes e detalhadas. E apesar desse circo montado ontem na Câmara dos Deputados com o nome de CPI da Petrobras, as ações da Petrobras ontem subiram quase 10%. Hoje, até o momento, eu não tenho informação do que aconteceu na Bolsa, mas será por que as ações da Petrobras subiram assim de repente e tanto? Já que, ao que tudo indica, ao que quer muita gente é acabar com a Petrobras. Alguma coisa está por trás disso. Agora, outra notícia boa é o encontro do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com o senhor Raul Castro, o presidente de Cuba, o irmão do Fidel Castro, depois de mais de 50 anos de tremendo bloqueio econômico de Cuba e os Estados Unidos tentam chegar a um acordo claro, que tem origens ou propósitos capitalistas. Cuba precisa sair do estado de penúria em que vive ou sobrevive há décadas, e os empresários de todo o mundo, e principalmente dos Estados Unidos, podem e querem se beneficiar deste mercado. Sem dúvida, eu já conversei com o Fidel Castro sobre isso, ele me disse, olha, o bloqueio americano nos tira por ano 40% do PIB cubano só em segurança. Segundo, ele sempre insiste nisso, é preciso ver o que os Estados Unidos fizeram com Cuba que motivou a Revolução Cubana. Impuseram lá ditadores, bandidos, corruptos. E aí, o que motivou a Revolução Cubana, que depois se deteriorou, embora mantenha um alto nível de saúde. Vamos ver o que acontece agora, mas não podemos esquecer a história. Os Estados Unidos invadiu Cuba lá atrás, antes da Revolução, 4 vezes, e queria fazer de Cuba um bordel como fez em outros países. E hoje amanhã, está sendo realizada a 7ª Cúpula das Américas no Panamá. Nossa presidenta está já lá para uma figura importante, um governo importante neste encontro, mas os grandes atores, os grandes personagens, sem nenhuma dúvida, serão o Barack Obama e o Raul Castro, que se encontrarão tete-a-tete. A Dilma aí no vídeo, cumprimentando o presidente da Venezuela, mas ela teve a coragem de pedir ainda no início dessa conferência, a libertação de dissidentes venezuelanos. Peninha, encerramos aqui mais um, além da notícia, agradecemos a sua participação, do Edivaldo, a presença da Medusa aqui em nosso estúdio, e agradecemos aos senhores telespectadores por sua audiência. Continuem conosco na TVC BH, 19 anos no ar.